quando o oxigênio entrou na sua corrente sanguínea, o que vai precisar? Você vai precisar de um bom sistema cardiovascular, circulatório, para quê? Para poder levar esse oxigênio até a célula em que ele vai ser utilizado, que no caso são os nossos músculos, principalmente os músculos, que também precisam estar em condições muito boas para poder treinar, para poder utilizar, né, esse oxigênio na via metabólica. Veja, quando você treina o metabolismo aeróbio, você não consegue separar esses três aspectos. Você treina, obviamente, você treina eles de forma integrada. Mas, quando você vai falar sobre consumo de oxigênio, é importante ter em mente que você precisa ter esses três sistemas muito bem trabalhados para poder ser eficiente na hora de desenvolver esse metabolismo, na hora de usar esse oxigênio, que não é só o oxigênio. Na verdade, você tem outros substratos metabólicos que estão trabalhando ali. Mas, né, a gente está falando aqui como ele tem a participação do oxigênio, ele precisa ter um bom sistema de captação, sistema respiratório, ter um bom sistema de transporte, coração, né, e também não adianta nada você captar, você transportar, se você não tem um sistema muscular bem trabalhado. E o que acontece? Como que a gente sabe que o oxigênio está sendo consumido? Quando você faz um teste de esforço na esteira, né, o que o aparelho mede? Ele mede o ar que entra, né, ele sabe, na verdade, a composição do ar que entra, e ele calcula a composição do ar que sai pela sua expiração. Sabendo dessa diferença, ele sabe quanto de oxigênio e gás carbônico, por exemplo, entrou, porque isso é uma constante, né? Ele mede o quanto saiu e faz a diferença, e ele te dá o consumo de oxigênio, tá? Então, vamos seguindo aqui, ó. Definição de economia de corrida. Como que a gente pode definir? Tem um artigo muito bom aqui, de 2005, que ele define a economia de corrida como o custo de oxigênio para uma dada velocidade submáxima. Ou seja, o quanto você gasta de oxigênio, o quanto você consome de oxigênio numa determinada velocidade de corrida. Tá? Esse artigo ele é disponível na internet. Se você procurá-lo, você consegue fazer uma leitura dele na íntegra. Apesar de ser um artigo de 2005, ele traz os conceitos necessários para a gente poder entender aí, né, essa questão da economia de corrida. Aqui, ó, eu estou mostrando para você agora um gráfico, é uma parte, tá? É uma parte de um relatório de um teste de VO2 que nós fizemos lá no laboratório. Esse teste, o que ele está mostrando aí para você? Algumas variáveis aqui, ó, né? E o tempo de teste. Então, aqui nessa linha que está marcada em vermelho aqui, ó, você vai notar o quê? Que nesse momento havia 13 minutos e 5 segundos de teste. O aparelho ele mede a cada 5 segundos, certo? E aqui em cima, ó, aqui do lado, a velocidade, que estava 8 km por hora, certo? Aí você vai falar assim, puxa, mas 8 km por hora não é tanto. Mas olha a inclinação. Então, ele estava a 8 km por hora, mas já estava numa inclinação bem grande, né, na esteira. E aí, o que nós vamos ver aqui, ó? Primeira questão, como eu já disse, a velocidade. Segundo ponto, o VO2 relativo nesse momento. Então, nesse momento, esse atleta, né, foi um atleta que nós avaliamos, ele estava com 52 de VO2, tá? O que acontece? Vamos imaginar que nós tenhamos um outro atleta que estivesse correndo nessas mesmas condições aqui, a 8 km por hora,
tá? E tivesse aqui no lugar de 52 de VO2 relativo, ele estivesse com 60, por exemplo. Então o que significa? Que ele estava gastando mais energia para correr na mesma velocidade. Ou seja, um atleta que gasta menos energia para correr numa determinada velocidade em relação a um outro atleta, ele é mais econômico. Ele é como um carro. Pensa num carro andando a 80 km por hora, que está gastando 1 litro de combustível para cada 10 km que ele percorre, por exemplo. Tá? E um outro carro que anda na mesma velocidade, a 80 km por hora, mas ele consome menos combustível para percorrer a mesma distância, né, naquela velocidade, na mesma velocidade. Então, você vai falar assim, então esse carro é mais econômico do que o outro. O princípio é o mesmo. Um atleta que consegue correr na mesma velocidade em relação a um colega, mas com um gasto energético menor, ele se torna mais econômico. Então, é interessante, né, trabalhar a economia de corrida, porque você economiza energia, certo? Mas só para poder entender melhor aqui, tem outros gráficos. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse gráfico aqui mostra a comparação de duas pessoas na corrida, tá? Então, a bolinha clara aqui, né, o sujeito 2, o sujeito 1 são os pontinhos escuros e o sujeito 2, os pontinhos claros. Note aqui do lado, no gráfico, veja que esses valores representam o VO2 relativo. A 14 km por hora, o sujeito número 1, ele está com 40 de VO2. E na mesma velocidade, o sujeito número 2, ele está com 50. Ou seja, quem é mais econômico? O sujeito número 1 ou o sujeito número 2? Aí você vai responder, qual velocidade eles estão? 14 km por hora, ou seja, a mesma velocidade. Quem está consumindo menos energia para se manter nessa velocidade? O sujeito 1, porque ele está a 40 de VO2 e o sujeito 2 está aqui com 50 de VO2. Para essa velocidade aqui, o sujeito 1 é mais econômico, porque ele gasta menos energia. Conforme aumenta a velocidade, você pode ver, né, que para poder chegar, ó, veja, quando o sujeito número 1, ele chega aqui, ó, no mesmo consumo energético do seu colega, ele já está numa velocidade bem maior. Repara aqui no gráfico, ó, tá vendo? Então, com o mesmo consumo energético, um atleta está correndo numa velocidade e outro atleta em outra velocidade. Até que eles chegam ao máximo e lá, né, aqui nesse caso aqui, eles foram equivalentes, tá? Porque foram até o final e cada um chegou no seu máximo, certo? Então esse é o princípio de economia de corrida. E aqui mais um gráfico, mais uma vez, né? Mas o princípio é o mesmo. Então a gente tem aqui, ó, o sujeito A e o sujeito B, né? O sujeito A é esse aqui, o sujeito B é esse daqui. Então você nota que para a mesma velocidade eles têm diferentes consumos de energia, tá? Espero ter passado aqui para vocês de forma clara esses conceitos, né, sobre economia de corrida, tá certo? Agora, uma coisa muito importante, você fala, mas e daí? Como que eu faço, né? O que eu preciso saber para interferir, para mexer, para trabalhar a economia de corrida do meu aluno? Então vamos lá, o que interfere na economia de corrida? Primeiro, é possível sim você melhorar a economia de corrida, tá? O que as pesquisas dizem, de uma forma geral? O treinamento de força, claro, o treinamento de força específico, né? Aí as pesquisas trabalham com vários modelos de treinamento, mas enfim, aparentemente o treino de força
melhora a economia de corrida. Você trabalhar mais os seus músculos, né? Não só os músculos, mas toda a estrutura do aparelho locomotor, né? Isso parece que interfere positivamente, você fica um pouco mais econômico. E a outra parte, que talvez, não sei se é a parte mais importante, mas na minha opinião é a parte mais interessante, é o desenvolvimento da técnica, ou seja, da coordenação. O que é técnica? Né? Se a gente for definir técnica, habilidade, o que é isso? É como você consegue executar, né, um determinado movimento com o máximo de eficiência e, obviamente, com o menor gasto energético possível. Pensa comigo, se você tem uma técnica ruim, o que significa? Que você está fazendo força, você está fazendo movimentos de forma inadequada. Ou seja, vamos imaginar que você está correndo e fica contraindo os ombros, né? Fica contraindo essa parte do trapézio, ou fica